para a gente não precisar abrir a Bíblia. Por exemplo, lembra da ideia de se prostrar? E aí, antes de eu entrar aqui, a gente pode pensar nisso aqui como igreja. Porque às vezes a gente chega na igreja e é o momento da adoração no culto. Sim ou não? Sim? As pessoas falam, né? Chegou o momento da adoração. Como se houvesse um momento especial para nós adorarmos a Deus. Todo culto é uma adoração. Você não precisa necessariamente esperar o culto para começar para adorar. A atitude de se prostrar, que é algo que às vezes nós deixamos a desejar, particularmente na nossa igreja, em que os cristãos, não mais antigos, né, mais experientes, tinham o costume de chegar na igreja e antes de cumprimentar a A, B ou C, quem lembra disso? Uma grande coisa na certo? igreja. Eu faço isso. Mas até hoje isso é uma bênção. É uma atitude de adoração involuntária. Às vezes eu chego na igreja em alguns momentos, né? Eu falo muito por causa de correria, mas isso não é desculpa, eu preciso transformar mesmo a minha vida. Mas às vezes nós chegamos na igreja e falamos, nós vamos dobrar o joelho. É interessante, mas é mais interessante quando você chega de uma maneira voluntária. Antes de você estar com os homens na igreja, você vai estar com Deus. Isso não é cultura cristã. Isto é adoração. Isso não é costume de igreja. Tem igreja que tem costume de dobrar o joelho quando chegar na igreja. Não, isso não é costume. Isso é uma atitude de adoração. E imediatamente, curvando-se Moisés para a terra, o adorou. Moisés prostrou-se com o rosto em terra. Isso é uma atitude de adoração. Ele está dizendo que ele é inferior, que Deus é superior a ele. Vinde, adoremos ao chamado do Salmo 95. Vinde e adoremos, e prostremos, ajoelhemos diante do Senhor que nos criou. Olha aí de novo a atitude de se prostrar. É importante? Sim ou não? Todos os filhos de Israel vendo descer o fogo e agora o Senhor saiu correndo, profetizando e metendo a mão um no outro. Todos os filhos de Israel vendo descer o fogo e agora do Senhor sobre a casa, se encurvaram com o rosto em terra sobre o pavimento. Isto é adoração. Pensando nesse versículo, querido. E adoraram e louvaram ao Senhor, porque é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre, a continuidade. Pensando nesse versículo, querido, quanto maior for a intensidade de presença de Deus na minha e na sua vida, maior deveria ser a nossa atitude de servo perante Ele. Amém. Eles viram a glória de Deus, a manifestação de Deus, e ao invés de eles saírem correndo e fazer qualquer outra coisa, eles se prostraram e adoraram e louvaram o Senhor. E aí no texto de Apocalipse, muito clássico, os 24 anciãos está em um ambiente transcendente ao nosso, região celestial, tem a ver com a eternidade, prostrar-se-ão diante daquele que se encontra sentado no trono, adorarão o que vive pelos séculos dos séculos, e depositarão as suas coroas diante do trono. Se nós coroamos ao Senhor, os 24 anciãos, eles tiram as suas coroas. E a atitude de se prostrar é importante, pensando na definição da palavra. Não apenas prostrar, mas guarde a questão de você entender que você, diante de Deus, não é nada literalmente, mas isso não é uma coisa negativa. Eu não estou falando como um argumento da irmãzinha. Eu queria ser a bolinha da lixeira do céu. Tem uma irmãzinha que disse isso. Ela queria dizer que era humilde diante de Deus de uma maneira tão intensa que ela disse, né? Irmãos, eu não sou nada, eu não presto. Quando eu vou para a glória, eu quero ser a bolinha da lixeira do céu. E o pastor disse, a lixeira do céu é o
enchendo o céu e o inferno, que não presta você jogado para lá. A ideia não é você verbalizar, eu não sou nada e tal. A ideia é você mostrar nas suas atitudes que Ele é soberano sobre a sua vida. Que Ele é maior do que você. Que Ele é limitado, você é limitado. Que Ele é tudo e que você não é nada. Diante dEle. Amém? Diante dEle. Você não vai chegar no cara, não sou nada. Diante de Deus você não é nada. Diante de Deus. Deus não é grande, irmão. Eu até gosto. Grande é o Senhor, mas Deus não é grande. Deus é imensurável. E grande é a medida. Né? Você consegue ver o início e o fim. Deus é imensurável. Ok? As expressões encurvaram com o rosto em terra ou curvar-se para a terra está frequentemente associada à adoração a Deus. Isso não significa que devemos encurvar-nos com o rosto em terra cada vez que adoramos a Deus, ou mesmo que isto sempre Isto não significa que devemos encurvar-nos com o rosto em terra cada vez que adoramos a Deus, ou mesmo que isso sempre acontecia em todos os atos de adoração mencionados na Bíblia. Esta é uma atitude simbólica. Por esta razão, é importante indagarmos o que significa, qual o seu propósito. Enfim, isso tem a ver com definições da palavra adoração. Certo? Vamos prosseguir aqui? Aí vocês têm a ler. Pensando então sobre o tempo de adoração, o texto fala sobre verdadeiros adoradores. E eu coloquei uma interrogação de propósito. Eu gosto de fazer muita pergunta para o texto, quando estou pensando, né? Quando você ouve falar de verdadeiros adoradores, qual é a primeira coisa que vem na sua cabeça? Na hora, o texto fala sobre adoradores verdadeiros. Primeira coisa que veio na minha cabeça, olha, se Jesus está falando para aquela mulher que existem verdadeiros adoradores, logo, sim ou não? É a lógica, né? Senão Jesus falava, os adoradores adorarão o Pai e Ele. Mas se ele diz que os verdadeiros adoradores adorarão o Espírito de verdade, a ideia, né, é que há falsos adoradores. E aí, se tem alguns exemplos ali. Já viajei, né? São palavras minhas. A gente vai voltar a pensar sobre Jesus. Vamos contextualizar isso aqui. Há os adoradores que adoram por barganha. Sim ou não? Nós cantamos te louvarei, não importa a circunstância, o cara canta te louvarei para o Senhor me ajudar naquela circunstância. A minha experiência, eu vivi isso um tempo. E às vezes nós vivemos isso durante toda uma vida. Então existem os barganhadores na adoração, existem aqueles que adoram por influência. Adora o Senhor, irmão. Aleluia. Né? Isso aí é uma adoração verdadeira? Isso é uma adoração falsa. Adora o Senhor, irmão, você adora. A adoração tem que ser algo voluntário. Existem aqueles que adoram por emoção. O cara está desligado de tudo, não participou de nada, aí toca aquela música com um solinho que mexe lá no íntimo, no profundo, no oculto, no escondido. Aí o cara liga na hora. São aqueles que adoram por emoção. A emoção é coisa de brasileiro, somos emocionados por demais, e muitas vezes a emoção nos atrapalha de nós vivermos uma vida de adoração e fato de verdade. Se Cristo falou de verdadeiro, é porque em seu tempo haviam também falsos adoradores. Certo? E aí vamos voltar para o texto. Vocês adoram o que não conhecem. Quem são os falsos adoradores para Jesus? No diálogo com aquela mulher samaritana. No texto. Eu nem coloquei o versículo, né? Mas são os samaritanos, ou os pais daquela mulher. Certo? Por que eles eram falsos adoradores? Agora, como é importante este momento. Por quê? O texto fala de conhecimento. Vocês adoram o que vocês não conhecem. Por que Jesus diz que os judeus, eles adoram o que conhecem?
Será que é só porque eles foram os escolhidos? Ou porque Deus se revelou a eles? Pensando bem, os samaritanos também têm muito a ver com os judeus. Inclusive na sua história patriarcal. A Torá era interessante para eles. Mas Jesus está falando, se Jesus estivesse hoje, ele estaria falando isso aqui, ó. A única maneira de nós conhecermos a Deus é o quê? Os falsos adoradores são aqueles que adoram que não conhecem. Eles apenas ouvem falar. Ouvem falar. Para mim adorar a Deus eu preciso conhecer. E a única, eu queria falar uma coisa, mas eu não estou achando outra palavra aqui, né? A única maneira que nós temos de conhecer a Deus em sua essência é a vida devocional, é ler uma palavra de Deus. Não tem jeito. Não tem jeito. Você pode até ouvir o pastor Marcelo aqui, ouvir o Jaziel, ouvir a Érica. Nós estamos compartilhando de pensamentos nossos, de reflexões que nós tivemos com Deus. Isso pode edificar a sua vida? Com certeza. Mas a sua vida será muito mais edificada e você chegará a um conhecimento maior de Deus a partir do momento que você investir tempo em um relacionamento com Ele, que envolve você falar e você ouvir Deus. Eu ouço Deus lendo a palavra. Os samaritanos não conheciam e por isso adoravam o que não conheciam. Os judeus gastavam tempo. É cultura para ele, é tradição. Colocar os umbrais na porta, na cabeça, no coração e um monte de coisa. Palavra de Deus constantemente. O século XXI é uma fábrica de falsos adoradores porque as pessoas adoram o que não conhecem. Amém? Conhecer a Deus de fato é imprescindível para o adorá-lo.